Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Vamos ver. Pessoal, essa questão aqui é uma questão bem recente do TCE Paraná, ainda está com gabarito preliminar, mas eu acho bem legal a gente fazer, porque tem umas coisas aqui que eu nunca ouvi falar, talvez vocês já tenham ouvido alguém aí, ó. De acordo com a NBCTA, estrutura conceitual é a mesma norma. Estrutura conceitual para os trabalhos de asseguração. Todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos 3 partes: o auditor independente, a parte responsável e os usuários previstos. Em relação a elas, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Primeira, o auditor independente é aquele que conduz o trabalho, aplicando habilidades e técnicas de asseguração para obter segurança razoável ou limitada, conforme adequado, sobre se a informação do objeto está livre de distorções relevantes. Pode ser pessoa física ou jurídica. E aí, o que vocês acham dessa? Verdadeira ou falsa? Certo, né, gente? Então, o áudio... Licença, só uma Pode falar, dúvida. Luiz. Eu achei tudo correto, só o finalzinho que eu fiquei em dúvida, né? É novo para mim. Pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, no caso, pode? É correto isso? Só isso que... Correto, Luiz. Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma firma de auditoria, pode ser uma pessoa física. Essa pessoa física, ela pode fazer o trabalho sozinha, que é quando a norma fala sócio do trabalho, não sei se vocês já viram isso, ou pode ser uma equipe de auditores, pessoas físicas. Então, pode ser pessoa física ou jurídica, e essa pessoa física, ela pode atuar sozinha, quando a gente chama sócio do trabalho, ou ela pode atuar como uma integrante de uma equipe, né? Quando são mais de 2 auditores ali, 2 ou mais auditores. Então, esse aqui tá verdadeiro. Então, vamos, peraí, gente, tô ficando doida. Então, eliminar essas D e E, né? Pessoal, segunda assertiva, parte responsável é aquela que contrata o auditor independente para a realização do trabalho de asseguração. O trabalho de atestação não pode ser avaliador. E aí? Essa parte final, eu acho que tá errada. Você acha que a parte responsável pode ser avaliador no trabalho de atestação, Bia? Ai, não sei, Gabi, mas eu não gostei dessa segunda, não. Talvez não possa, mas eu não sei. Não gostei muito dessa definição. Tá certo. Para começar, pessoal, vocês sabem o que é trabalho de atestação? Nunca tinha ouvido falar disso? Não sei. Pois é, já a gente vai ver o que é. Então, você acha que tá falso? Gabi, ou não? Oi? É o assurance, a avaliação, ou não? É outra coisa, também não sei. Não, a atestação é porque eu acho que o assurance é tipo a consultoria, né? Eu acho que é o contrário de consultoria. Não, peraí, calma. Tem o assurance e tem o E a consultoria. E a consultoria. Pois é, eu acho que o assurance é tipo a auditoria, não é? Não sei, tô na dúvida. Essa atestação, pessoal, Pode confesso ser. que eu nunca tinha ouvido falar. Mas não é igual. Não é igual. Eu acho Não que é? não, né? Eu não Eu sei, nunca tô tinha ouvido perguntando. falar. Bia, eu também não sei, eu acho que não é. Tá. Porque isso daqui, o assurance, se eu não me engano, a gente tem mais nas normas de auditoria interna, né? Peraí, rapidão. Isso daqui a gente está falando de uma norma de auditoria independente. Peraí, gente. Então, vamos lá, ó. Então, vocês acham que essa daqui está falsa, aparentemente. Então, vocês marcariam a B, né? Mas vamos ver essa última. Gabi, eu acho também que a parte responsável, ela não é necessariamente quem contrata. Você pode ter, por exemplo, numa empresa multinacional, o pessoal lá da matriz pode contratar um auditor para fazer um trabalho numa subsidiária, e a subsidiária é responsável pela emissão das demonstrações contábeis, entendeu? Ah, perfeito. Então, realmente, tem outro erro aqui, além do segundo que vocês acham que está errado, o que o Eugênio falou. A parte responsável não é necessariamente quem contrata. O que é característica da parte responsável? O que caracteriza a parte responsável é ser responsável pelo objeto. Então, no caso das auditorias, né, contábeis, é ela a que fornece a informação do objeto, ela que fornece, né, elabora as demonstrações contábeis e submete à avaliação do auditor, né? Então, a parte responsável pode ser quem contrata, mas não necessariamente. Não é essa condição que a caracteriza, né, Eugênio? Então, realmente, essa daqui eu tá acho falsa. que sim, eu acho que sim. Quem paga não necessariamente é
É quem é Quem é. auditado, né? Quem é o dono da informação, é. Quem é o nome da informação. Perfeito, pessoal. Eu achei muito bom o exemplo que vocês me deram, porque eu normalmente é a parte responsável quem contrata, mas eu não sabia um exemplo de quando não é contratado. Você deu um exemplo ótimo da subsidiária, Eugênio. Pode Isso. falar, Bia. Gabi, é que eu fiquei na dúvida dessa última parte, sabe? Tipo, eu não sei o que é trabalho de atestação, mas eu tô tentando descobrir, sabe? Tipo, ele fala assim, que a parte responsável, ela não pode ser avaliadora de um trabalho de atestação. Tipo, é como se ela não pudesse avaliar o trabalho que o auditor faz. Então, eu também nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu fui aqui nesse negócio do Estratégia de 2015, que falou dessa norma, e olha o que ele falou aqui. Achei interessante. A gente tem as 3 partes, né? Quem são as 3 partes, né? O auditor independente, o auditor, a parte responsável, que é a pessoa responsável pelo objeto do trabalho. Exemplo, o auditor é contratado para opinar sobre as demonstrações contábeis. Quem é o responsável por sua elaboração é a empresa contratante. E não necessariamente ela é a contratante, né, Eugênio? Os usuários, né? Pessoas ou grupos de pessoas para quem um auditor submete o relatório de asseguração. A parte responsável pode ser um dos usuários previstos, mas não pode ser o único. Então, o usuário previsto também pode ser, a parte responsável também pode ser um usuário, mas não só, né? A gente tem partes externas também que são usuários. Aí, pessoal, olha que interessante, aqui está falando desse tal de trabalho de atestação que eu nunca tinha visto. Ó, a segunda e talvez mais importante inserção, que foi promovida em 2015, foi a inclusão da definição de trabalho de atestação e trabalho direto. Para mim, me parece muito com aquela parte da auditoria governamental do trabalho de certificação e relatório direto, né? Embora esses tipos de trabalho não se confundam com a asseguração, muitas vezes essa parte é cobrada em prova, né? Razão pela qual a gente deve saber. Então, olha só que interessante, pessoal, o trabalho de atestação estaria aqui em outros trabalhos, tá vendo? Estaria fora dos trabalhos de asseguração. Aí aqui a gente tem outros trabalhos, e aí teria o trabalho de atestação dentro de esses outros trabalhos. E aí, pessoal, eles estão dando um exemplo aqui, ó. Segundo a estrutura conceitual, no trabalho de atestação, o profissional que não seja o auditor independente deve mensurar ou avaliar o objeto de acordo com os critérios. Exemplo, a própria empresa mensura o seu passivo atuarial. Então, no trabalho de atestação, pessoal, me parece um pouco aquele trabalho de certificação, só que ele ainda vai além do trabalho de certificação, porque é a parte responsável não só que mensura, como também avalia o objeto. Então, parece que o auditor não faz nada, né, no trabalho de atestação. Então, ó, no trabalho de atestação, o profissional, que não é o auditor, é quem mensura e avalia o objeto de acordo com os critérios. Exemplo, a própria empresa mensura o seu passivo atuarial. Já no trabalho de relatório direto, o auditor deve mensurar e avaliar o objeto de acordo com os critérios. Lembrem-se que aqui não estamos falando do auditor realizando asseguração razoável, auditoria. Então, talvez seja parecido, Bia, com o que você falou mesmo de consultoria, né? Só que eu acho o seguinte, no trabalho direto, seria tipo uma consultoria do auditor. E no trabalho de atestação, eu não entendi aonde que o auditor entra, porque a parte responsável faz tudo. Ela que mensura e avalia o objeto de acordo com os critérios. Aí ele dá um exemplo, a própria empresa mensura o seu passivo atuarial. Então, é isso que o material de estratégia falou. Não sei se esclareceu, não muito, né? Será que a empresa vai atestar se aquele trabalho foi feito corretamente? Pois é, ele deu o exemplo aqui, é a atestação estranha, ela própria mensura e ela própria avalia, né? Eu não entendi onde que o auditor entra aqui, porque ele nem avaliar, ele avalia. Eu Mas, estava enfim. pensando aqui, na época de auditoria, tinha clientes que eram um fundo de pensão, e aí a empresa fazia a auditoria da demonstração financeira, mas aí tinha uma área de atuário que ia lá para dar um ok para o laudo atuarial, para a parte atuarial, entendeu? Entendi, Então, talvez possa ser não sei se de repente O essa auditor não atestação fazia nada? fazia parte da demonstração financeira, mas se o cálculo lá do laudo atuarial estava correto ou não, aí você precisava de um atuário. E aí tinha uma equipe de atuário que ia lá só para dizer se estava ok ou não a forma como foi feito, os cálculos e tudo mais. Talvez seja um exemplo disso, né? Aí seria um trabalho de atestação do atuário da própria empresa, o auditor não entra nisso, é o atuário quem mensura e quem avalia o passivo atuarial, né? O passivo atuarial.
e o auditor não entra nisso, né? Deve ser um exemplo de trabalho de atestação. Não, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, vamos dar nome aos bois. No caso lá da Deloitte, tinha a equipe de auditoria externa e tinha uma equipe tinha uma área de atuária. Então, quando a gente pegava cliente de fundo de pensão, a gente fazia a auditoria das demonstrações financeiras deles, mas, por exemplo, essa parte do cálculo atuarial, não tinha competência para fazer. Entendeu? Se estava tudo correto, se foi feito da forma adequada e tudo mais. E aí entrava essa equipe da parte de atuária para dar o ok pro passivo atuarial deles, entendeu? Pro laudo atuarial. Que Talvez poderia ser, quando era a própria empresa não? fazia, ou eles poderiam contratar um escritório de atuário para dar aquele laudo. Ah, entendi. Mas a gente não tinha competência para dizer se o cálculo foi feito de forma correta ou não. Ou não, pois é, eu não sei se isso aí do seu caso é uso de especialista, né, alguém da área, porque você vai falar sobre a parte Mas contábil. você não seria o especialista para testar aquilo ali? Mas Para testar o trabalho? Ah, tá bom, Luiz, valeu. Pois é, João, eu realmente não sei, eu nunca tinha ouvido falar desse trabalho de atestação aí, depois vou procurar saber mais. Mas pelo que eu percebi, pessoal, para acertar a questão de prova é o seguinte, a gente saber que no trabalho de atestação é a parte responsável quem mensura e avalia, né? Então, por isso que a F estava errada, porque, na verdade, a parte responsável pode ser ou não, essa daqui, o primeiro erro que o Eugênio identificou, ó, a parte responsável pode ser ou não a parte que contrata o auditor, e, além disso, no trabalho de atestação, geralmente a própria a parte responsável que é o mensurador ou avaliador, que é o que está na norma, ó. Quem que é a parte responsável, pessoal? É a parte responsável pelo objeto. E no trabalho de atestação, a parte responsável geralmente também é a que mensura ou avalia o objeto. A parte responsável pode ser ou não a parte que contrata o auditor para realizar o trabalho. Então, ela pode ou não ser a parte contratante, não necessariamente, né? E essa daqui tá certo que fala, né? Os usuários previstos são quem? Os indivíduos, as organizações, os grupos que o auditor independente espera que utilizem o relatório. A parte responsável pode ser um dos usuários previstos, mas não único. Certo? Perfeito, pessoal. Pessoal, depois vocês terminem de responder essa bateria de questão, e tem algumas questões da FCC que eu consegui identificar só 2 questões da FCC, mas vocês vão ver que as questões da FCC são bem cara crachá. É uma sobre a estratégia global de auditoria, que é a 23, e outra sobre planejamento de auditoria também, que fala quais documentos têm que ser mantidos e descartados, né, sobre as alterações. Então, vocês resolvam a 23 e a 24 aí, pelo menos, tá? Principalmente quem for fazer CGM São Paulo. Combinado, pessoal? Ok. Maria, show, hein? O pessoal Valeu, também, né? os comentários foram ótimos aí. Aí, valeu Bom, demais, esse que pessoal. torna mais rico, né? A turma é muito boa, Estudo. né? A gente tem gente que trabalhou até no Tribunal Penal Internacional aqui, né? Pois é. O negócio tá chique. Obrigada a vocês, pessoal. Foi ótimo. Tá certo? Obrigado, Então, Maria. Tchau. terminem de resolver a bateria aí. Quem for fazer CGM São Paulo, resolvam pelo menos a 23 e a 24. Combinado? Show. Combinado, pessoal. Excelente Obrigado, semana. Maria. Obrigada, gente. Obrigada a vocês.